a eficiência sempre tem um peso determinante no resultado. Eu acho que no primeiro tempo, em especial, a gente criou um bom número de boas oportunidades, não fomos eficientes. Eles tiveram uma bola no comecinho do jogo, acho que bateu na trave, e depois essa última bola que faltou a gente ser mais eficiente para parar esse contra-ataque, ou fazer a falta se fosse necessário, ou defender melhor. E no segundo tempo eles já vieram com uma postura de esperar muito mais, já abriram mão de sair jogando e fizeram um bloco mais baixo. A gente tentou encontrar soluções, mas eu acho que até por ser uma situação nova no campeonato para nós, de estar atrás, de ter que buscar o resultado, a gente ficou ansioso, começou a errar muitos passes, começou a tomar decisões não tão boas. E a gente conseguiu chegar próximo do gol, mas não conseguiu fazer bem o último passe. O Puma chegou bem à linha de fundo, a gente conseguiu colocar a bola dentro da área, conseguiu ter algumas chegadas próximos ao gol deles, mas faltou o último passe, faltou concluir melhor. Eu acho que não foi um jogo ruim em relação ao volume, ao que a gente criou. Os jogadores imprimiram uma intensidade altíssima do começo ao final, mas sem dúvida nenhuma é um resultado ruim. Então faço essa separação entre a performance da equipe e o resultado. O resultado, sem dúvida nenhuma, é um resultado ruim. A performance eu acho que tem muitos pontos positivos e tem outras questões que a gente tem que melhorar. Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ, juntos para mais um vídeo aqui no canal. E eu sempre gostaria de pedir a você, caso seja a sua primeira vez aqui, que assiste os vídeos e as lives e gostando, que você comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e ative aí o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. É só você ir na aba Comunidade e clicar no link que você vai direto para o grupo. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @NoRadarVascaíno, e no Twitter, @radar_Vascaíno. Demais ajudas você pode fazê-lo enviando aí um Pix para noradarvascaíno@gmail.com. noradarvascaíno@gmail.com. O banco é o Banco Inter. Inclusive, ó, tem aqui o QR Code, é só você apontar a sua câmera que você consegue nos ajudar. Bom, ainda falando sobre o jogo de ontem, essa derrota aí, até certo ponto surpreendente e inesperada do Vasco da Gama, a gente teve ontem a parte da entrevista coletiva do Maurício Barbieri. Não vou colocá-la dessa vez inteira, mas eu vou colocar alguns tópicos aqui para que você possa acompanhar. Uma das perguntas que foram feitas para ele foi com relação ao meio-campo. Muito bem. Essa escalação já tinha sido feita no jogo contra o ABC, em que ele tirou o Rodrigo e colocou um outro jogador para jogar no meio de campo. Se não me engano, foi até esse mesmo meio de campo, né? O Marlon Gomes, o Jair e o Andrei Santos. Muito bem, naquela ocasião o Vasco não criou, não conseguiu fazer nada e acabou empatando, na verdade, né? E depois sendo eliminado nos pênaltis, mas não deixou de ser uma eliminação, ou até mesmo considerado como uma derrota. O Maurício Barbieri vai responder agora essa pergunta sobre esse meio-campo. Fala aí, Barbieri. Eu queria só fazer um contraponto, se você me permite. O jogo do ABC, para mim, a gente não perdeu, a gente empatou e foi para as penalidades. Então não foi uma derrota dentro dos 90, né? A ideia era justamente a gente conseguir, por estar jogando em casa, ser uma equipe mais propositiva, criar mais. Toda vez que você opta por um jogador de mais criação, você faz uma escolha. Não tem as duas. Ainda não tenho esse jogador perfeito que marca pra caramba, que morre de tudo e cria também. Então foi uma escolha.
Eu alternei bastante durante a semana os dois, o Rodrigo e o Andrei. Chegou até um momento que o Rodrigo teve um entorse, a gente até acreditou que talvez ele não pudesse ter condição de vir para o jogo. E durante os treinamentos o resultado foi bom, o Andrei se entende muito bem com o Marlon. E eu acho que até o gol a gente estava muito bem. Eu acho que eu gostaria de ter um cuidado com essa narrativa de que, coincidentemente, eu entendo, o ponto é verdade, é um fato, mas quando o Rodrigo não está, né, fica essa questão da derrota. Não acho que a gente criou bastante, eu acho que a gente criou situações para fazer o gol, se a gente tivesse feito, talvez a leitura fosse outra. Mas depois o Andrei que acabou tomando um amarelo, e como eu disse, como eu tirei 2 volantes de uma vez, aí sim o Rodrigo era um cara que fazia essa contenção para optar por outros jogadores de criação. Mas a ideia era ganhar mais aproximação no meio, ganhar um pouco mais de chegada à frente. Eu acho que funcionou bem a maior parte do primeiro tempo. No segundo tempo não funcionou, por isso eu optei por trocar. Agora, na sequência, ele vai falar sobre as estreias de Juan Seco e também do Carabarral. Veja aí. Primeiro, em relação ao Carabarral, é um jogador de mais criação, um jogador que pensa mais o jogo, um jogador que tem mais essa bola de pifar, e a gente não estava conseguindo criar muito no segundo tempo. Essa foi a ideia. No momento que eu achei que o Alex tinha perdido um pouquinho o ritmo, a ideia foi ele entrar no lugar do Alex. Depois a gente passou a ter muito a bola, mas passou a faltar presença na área, por isso a entrada do Juan, e aí eu recuei o Carabarral para que ele iniciasse essa construção desde trás, ficou ele e o Rodrigo. A entrada do Rodrigo tem um pouco a ver com isso, porque como eu tirei 2 volantes, eu precisava ter uma segurança ali para dar liberdade para os outros jogadores. Então, essas trocas foram nesse sentido, dele conseguir criar mais, achar os homens por dentro, ter mais essa última bola. São jogadores que vinham treinando muito bem, não acho que eles conseguiram reproduzir no jogo aquilo que eles vinham apresentando nos treinamentos, mas volto a dizer, eles jogam dentro de um contexto, né? E foi um momento em que a equipe estava muito ansiosa, muito nervosa. Eu acho que eles também acabaram entrando dentro desse contexto e não conseguiram render tudo aquilo que eles podem render. E agora ele vai falar sobre a dificuldade do time em jogar com times que jogam na retranca, né? Ou seja, em que exigem que o Vasco parta para dentro e faça o resultado. Vamos dar uma olhadinha aí. Olha, eu vou começar do final do pé, que ele pediu para sair, disse que estava começando a sentir câimbras já, então ele pediu para sair, concordo, acho que ele estava criando bastante. Sobre a análise da questão da criação, eu concordo em partes, eu acho que a gente tem sim que melhorar nesse quesito, mas aí eu vou lembrar vocês, o segundo gol nosso contra o Palmeiras, a bola começa na mão do Léo Jardim, e a gente faz a jogada até o final, terminar dentro da área, e o Peck faz o gol no rebote. Então foi uma jogada que a gente criou desde o começo, desde trás. Eu acho, volto a dizer, acho que é um ponto que a gente tende a evoluir, e é um ponto mais sensível, mais delicado, demora mais tempo, depende de outras questões do que só organização, depende de criatividade, depende de outras coisas. Mas volto a dizer, eu acho que mesmo assim hoje a gente criou um bom número de oportunidades, pelo menos para que o placar fosse outro, né? E aí faltou realmente a gente ser mais eficiente, a gente conseguiu roubar muitas bolas pressionando eles lá na frente, faltou definir melhor, conseguiu explorar esse espaço nas costas da defesa, faltou definir melhor, e eu acho que no segundo tempo, volto a falar, a gente cedeu um pouquinho à ansiedade, quis acelerar demais, acabou cometendo muitos erros, tanto é que no segundo tempo eles tiveram até muito mais situações de contra-ataque, até de perigo, o Léo Jardim fez boas defesas, porque a gente passou a errar bastante por querer acelerar demais. Bem, meus amigos, diante de tudo aí que você viu, agora eu gostaria que você deixasse aí seu comentário com relação às falas do Maurício Barbieri. Eu pedi para que os meus irmãos, o José Pedro Mota, o Pedrão das Betes, e o Canelas, comentassem aí o que eles acharam do jogo de ontem, agora mais calmo, né? Então, na sequência, você vai ter aí os 2 depoimentos do Pedrão e do Canelas, falando aí sobre a partida de ontem. Bom, vamos lá, gente. O Edinho me pediu para gravar um vídeo aqui de 1 minuto e meio, 2 minutos, rápido, sobre o jogo. Eu vou tentar ser muito breve sobre o que eu achei do jogo. Bom, acho que o Vasco fez mais do mesmo. O Vasco tentou fazer um press muito alto, como fez nos 2 primeiros jogos, com linhas altas, como fez nos 2 primeiros jogos. Tentar fazer um gol logo no início para acalmar o time. E dessa forma o Vasco acuou um pouquinho o Bahia atrás, mas sem ter grandes oportunidades. A maior oportunidade do Vasco, que eu me lembro, foi uma esticada
para o Alex Teixeira, uma bola longa, e o Alex Teixeira, no caso, ele deu um corte, o goleiro defendeu, o Pedro Raul se embaralhou. Fora isso, era um esticado do Pedro Raul que batia de fora da área, que chutava, o zagueiro bloqueava, ou seja, nada do outro mundo. O Pedro Raul é um jogador que não é de bola esticada, ele tem que ser cruzamento para ele. Ele não tem a velocidade que tem outros jogadores. E esse é um erro. Isso é um erro muito grande na questão do Vasco. O Vasco teve os laterais muito limitados, o Bahia jogava em cima deles, principalmente do Pumita Rodrigues, e por estar com um cabeça de área, que não era o Rodrigo, era o Andrei, estava com o Andrei de cabeça de área, eu acho que eles se sentiram um pouco desprotegidos. Havia uma coisa que chama a atenção, o espaçamento das linhas do Vasco. Havia um espaçamento grande entre o meio-campo e a defesa, né? O Bahia, sempre que ele conseguia ir ao ataque, era muito perigoso. O jogo deles entrava, o Bahia até mandou uma bola atrás no início do jogo, né, num chute de fora da área, mas e depois continuava sempre levando perigo, até que fez o gol justamente em cima do Mita Rodrigues. Teve muito mal no lance, muito mal batido no lance, muitas responsabilidades para o Mita Rodrigues, deixou antecipar, correu errado, na direção errada, marcou mal, foi ultrapassado, enfim, e acabou saindo o gol do Bahia. O Vasco veio para o segundo tempo, tinha o segundo tempo inteiro, e aí o que a gente viu foi o seguinte: o Vasco estava esgotado fisicamente, talvez por aquele pressing dos 25 minutos, o Vasco não conseguiu mais se recuperar, o Vasco não criou rigorosamente nada. Eu vi um técnico completamente maluco, muda todo o meio campo do time do Vasco, mudou tudo, eu nunca vi isso na minha vida, e acabando botando o Vasco num 4-2-4, 4 zagueiros, 2 Rodrigo e Carbarral, que simplesmente errou tudo que tentou, e os 4 na frente. E o que o Vasco fazia? Bola para a área. Se Carbarral pegasse na bola, ele olhava, não tinha outro parceiro, dava para o zagueiro. O zagueiro fazia a ligação direta, muitas vezes mandava a bola para fora erradamente. Então o Vasco foi um bando em campo, mandando bola para a área sem parar no segundo tempo. Não criou nenhuma grande chance para empatar o jogo, e isso é que preocupa. Então, assim, o que eu achei dessa questão toda hoje, nesse momento? Eu estou muito preocupado com o elenco do Vasco, porque hoje está provado o seguinte: o Vasco tem 11 jogadores, um time razoável, nada mais que isso. Fala, Edinho, fala galera no Radar Vascaíno, aqui é o Canelas, tudo beleza? Falar um pouquinho do jogo de ontem, né? E ontem o Vasco nos deixou frustrado, né? E quando a gente acha que o Vasco vai tentar um equilíbrio, um regular, fazer um bom jogo, mais uma vez deixa a desejar. Ontem nós vimos um Bahia bem organizado, o Bahia com propósito de jogo para parar o Vasco, e foi impecável, engoliu o Vasco totalmente. O Vasco não soube sair da arapuca montada pelo Bahia e se limitou, né, depois dos 20 minutos, mais o segundo tempo, a ficar lançando bola na área, chuveirinho, para ver se sobra uma bola, para ver se encaixa um golzinho lá, né, para ver se acha um golzinho, né. E vimos aí mais, de novo, falhas do Vasco, as velhas falhas, aquele fantasma, né, que sempre está assombrando a gente. E o time, mais uma vez, aí demonstrou um time frágil, um time que não consegue uma mudança de jogo com substituições. E esperar aí semana que vem para ver o que vai acontecer, né? Vamos torcer aí. Infelizmente é o que temos e é o que a gente vai ter que tentar se segurar aí. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e boa tarde. Bem, minha gente, era esse o vídeo que eu gostaria de apresentar agora. Lembrando a você que logo mais às 21 horas a gente está de volta com a nossa live Resenha Vascaína. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative aí o sininho para receber as notificações. A gente se vê daqui a pouquinho às 21 horas. Conto com você. Valeu!